Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Chegamos no último capítulo, capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Nós estamos, desde o início do ano, desde o início de fevereiro, expondo este maravilhoso livro da Bíblia. Nós começamos lá no capítulo de número 37, e chegamos hoje ao final, capítulo 50. Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra do Senhor. Este é o nosso primeiro desafio. O primeiro desafio para nós, para sermos abençoados na mensagem, na pregação da palavra, é a leitura. E eu quero, até para nós entendermos melhor o contexto, na semana passada nós fomos até o verso 33, ou seja, até o final do capítulo 49, mas para a gente relembrar e entender melhor o contexto, vamos ler a partir do verso 29 do capítulo 49. Acompanhe então com atenção, crianças, adolescentes, jovens, adultos, os irmãos que estão em casa, nas suas casas, acompanhem também nas suas Bíblias, Gênesis 49, a partir do verso 29. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. Foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios. E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Mamre. Depois disso, José voltou para o Egito. Ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou.
Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, e eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como já foi pedido em oração, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração através da Tua palavra tão preciosa, tão necessária, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos console, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos abençoe através da pregação da Tua palavra. Abençoa, Senhor, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela transmissão, que o Senhor edifique o nosso coração, na ação do Teu Espírito Santo, através da proclamação da Tua preciosa e santa palavra. Nós pedimos todas estas bênçãos no nome do nosso Rei Supremo, o nosso Deus Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós chegamos ao final do livro de Gênesis. E vocês perceberam, não sei, crianças, se vocês perceberam, que o texto que nós lemos fala muito de morte. Vocês prestaram atenção? Fala da morte de Jacó, da morte de José. Prestaram atenção, crianças? É um texto que fala de morte. A gente não gosta muito de falar de morte, não é verdade? Tem gente até que fala assim, olha, não vamos falar sobre morte não. Tem gente até muito supersticiosa que diz, isso atrai coisas negativas. Bobagem. Falar de morte é necessário, porque a morte é uma realidade, é a realidade da vida, a morte. E é um texto, mas é um texto que não fala somente sobre morte. Aliás, eu fico pensando, se a Bíblia fosse um livro que falasse apenas sobre morte, que terrível seria, e que esperança haveria, meus irmãos, num livro que só fala sobre morte. Ela fala sobre morte porque a morte é uma realidade, a consequência do pecado, da queda. Mas este texto que nós lemos, assim como toda a Bíblia, não fala apenas sobre morte. Se você prestou atenção, espero que você tenha prestado atenção na leitura, é um texto que, além de falar sobre morte, e falar sobre choro e tristeza, advindo da morte, fala também sobre perdão, fala sobre reconciliação, fala sobre esperança. Vocês perceberam isso nesse texto? É um texto que fala sobre morte, que é resultado da queda, mas é um texto que fala também sobre redenção. E quando nós pensamos nisso, não somente este capítulo final de Gênesis fala sobre a queda, sobre a morte, que é a consequência do pecado da queda, e fala sobre redenção e esperança além desta vida, mas todo o livro de Gênesis fala sobre isso. Aliás, o livro de Gênesis fala sobre a criação, sobre a queda, os resultados da queda, e fala sobre a redenção. Aliás, toda a Bíblia fala sobre isso. Criação, a queda e a redenção. E toda a Bíblia, a partir de Gênesis, vai falar sobre a redenção. Não vai deixar de falar sobre o pecado, não vai deixar de falar sobre a queda, não vai deixar de falar sobre a morte, não vai deixar de falar das consequências do pecado. Ah, irmãos, quantos textos ao longo de toda a Escritura, onde nós lemos sobre choro, onde nós lemos sobre sofrimento, onde nós lemos sobre o pecado. Mas é um livro que fala sobre a redenção. A Bíblia, meus irmãos, conta a maravilhosa e grande história, a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Você vai ler a respeito da história da redenção. Então, queridos, o que este capítulo final trata, sobre morte, consequência do pecado, da queda, mas sobre perdão, reconciliação, sobre redenção, é a história de toda a Bíblia. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. O resumo da mensagem desta manhã é esse. A morte na vida. A morte é uma realidade da vida, com todas as suas
consequências de sofrimento, mas há a redenção através de Cristo Jesus, numa esperança, queridos, para nós além desta vida, numa esperança, meus irmãos, da terra prometida que não está aqui. O resumo da mensagem, queridos, dessa manhã é esse: a morte é a realidade, a morte é a realidade, com todos os seus, com tudo que traz de sofrimento, de tristeza, de choro, de dor, mas há esperança na redenção em Cristo Jesus para as nossas vidas. Nós vamos ver isso, irmãos, em duas partes. A primeira delas é que a morte é a realidade, e todos nós vamos morrer, e enfrentamos, irmãos, esta realidade com tristeza e com choro na morte dos nossos entes queridos. Vejam mais uma vez, irmãos, o que diz o texto. O verso 1 diz assim: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Nos versos finais que nós lemos há pouco, do capítulo 49, nós lemos sobre Jacó, no final da sua vida, que depois de dar as orientações finais e pedir, inclusive, que o seu corpo não fosse sepultado no Egito, mas que fosse sepultado em Canaã, o texto termina, e eu não sei como você lê esse texto, o que causa em você, mas eu acho que é um dos mais belos relatos acerca da morte de uma pessoa. Olha o que diz novamente o verso 33 do capítulo 49. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Que relato interessante, porque a gente fica pensando, é possível ter um relato bonito da morte? Bem, esse é um relato bonito porque dá a impressão de uma morte serena, tranquila, né? Recolheu, como diz aqui na linguagem que Moisés usa na descrição, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Mas percebam, irmãos queridos, que esta realidade da morte, ela leva à tristeza. Percebam que o texto diz que José, qual foi a reação do filho de Jacó, José? Filho que foi privado da companhia do seu pai por muitos anos, por ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos ao Egito, ficou longe do seu pai por muitos anos, e depois pôde reencontrar o seu pai e passar aqueles últimos anos da vida do seu pai junto, e honrando o seu pai, e demonstrando amor e carinho e cuidado, sustento na vida do seu pai. José honrou o seu pai no final da vida do seu pai, mas agora nós vemos a reação de José. Diz o texto que ele se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. É assim que acontece. Eu me lembro quando meu pai faleceu, a gente tem uma tristeza muito grande, e um carinho, um amor, a gente continua amando, mesmo que esteja ali o corpo sem vida, nós temos ainda um carinho, um amor. E a atitude de José, meus irmãos, é uma atitude muito natural de alguém que perde um ente querido. Eu já vi gente dizer o seguinte: não chora não, tentando consolar, dizendo, você não deve chorar. Como você não deveria chorar na morte, diante da morte de um ente querido? É natural o pranto, é natural o choro, é natural o luto. Irmãos queridos, o que nos mostra que a morte é uma realidade. E o livro de Gênesis foi tratando das gerações, assim como tratou da geração de Noé, e falou sobre a geração de Noé e a morte de Noé, tratou da geração dos patriarcas, Abraão, que viveu, e tratou da morte de Abraão, da vida e da morte de Isaque, e da vida e da morte de Jacó. E vai tratar, como nós lemos também, da morte de José. E então, sim, a Bíblia é um livro que fala sobre a morte. Porque, irmãos queridos, nós não podemos fugir dessa realidade. A morte é uma realidade, e ela, se Jesus não voltar antes, ela vai nos atingir. Nós experimentaremos este momento. E como eu disse, a gente não gosta muito de falar de morte, mas é preciso falar. Crianças, vocês precisam ouvir sobre isso, porque às vezes a gente pensa assim, a morte é algo tão distante, parece que nós nunca iremos experimentar isso, mas nós não viveremos aqui nesta vida, né? Nesta vida nós não viveremos aqui para sempre. Há de que se experimente, se Jesus não voltar, a morte. E a morte, como nós vemos na sequência do texto, traz as suas implicações, porque fala aqui de choro, fala também do sepultamento, mas percebam, irmãos queridos, que a morte sendo uma realidade, nós precisamos considerar sobre ela, porque parece que a gente, e principalmente para as crianças, e vocês adolescentes que aqui estão, parece que vai demorar tanto, mas sabe que
passa rápido. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas, os adultos falavam isso para mim: olha, aproveita enquanto você é criança, porque passa rápido. Eu pensava assim comigo: ele não sabe do que está falando, né? E parecia que demorava tanto. Eu que faço aniversário em setembro, parecia que demorava tanto para chegar o dia do aniversário. Os anos pareciam que passavam tão devagar, não é verdade? Mas chega uma época, crianças, que vão começar a nossa percepção de que vão passar mais rápido, né? E é claro que essa é a nossa percepção por causa das atividades da vida. Eu lembro quando eu era criança, eu comecei a contar, a pensar sobre o envelhecimento a partir de Copas do Mundo. Deixa eu explicar para vocês como era o meu cálculo. 1986 é a primeira Copa que eu de fato tenho lembrança, e lembrança de chorar por causa de um time de futebol. O Brasil perdeu da França nos pênaltis. Copa do Mundo de 1986. Eu tinha 10 anos e eu comecei a fazer cálculos. Quantos anos eu vou ter na Copa de 1990? Vou ter 14 anos. E de 94, vou ter 18. E de 98, vou ter 20. Eu comecei a fazer contas. E eu lembro, irmãos, quando eu cheguei a pensar na Copa de 2026. Pensei, eu vou ter 50 anos de idade. E aquilo, irmãos, parecia tão longe para mim. 50 anos de idade. Eu acho que eu pensava que 50 anos de idade já era uma pessoa bem idosa, né? Hoje eu acho que não. 50 anos de idade é bem jovem, né? A Copa de 2026 está chegando, os 50 anos estão chegando, e aquilo que nos meus 10 anos de idade parecia que nunca iria chegar, que ia demorar séculos para chegar, está chegando para mim, se Deus permitir eu chegar até lá. Mas fato é, irmãos, que depois eu parei de contar, viu, meus irmãos? Hoje eu não fico mais fazendo esse cálculo de Copa do Mundo, né? Mas sabe, crianças, quando chegar lá para a Copa de 2060 e alguma coisa, muito provavelmente muitos de nós não estaremos mais aqui, muitos que estão aqui hoje, adultos, crianças, não estarão aqui, e vocês já estarão, né, adultos. Já pararam para pensar nisso? Mas, queridos, a morte, que é uma realidade e traz os seus sofrimentos, ela precisa ser encarada, de fato, com realidade, e precisa ser encarada também, meus irmãos, com sobriedade. E José encara a morte com a realidade de um filho triste pela morte do seu pai, e com respeito. E respeito que ele demonstrou ao longo da vida do seu pai. Porque é uma coisa que nós também devemos aprender aqui, é que o respeito que nós devemos dar àqueles que morrem, eles não devem ser dados apenas a partir da morte. E tem gente que começa a respeitar o outro apenas quando o outro morre. Mas José respeitou o seu pai em vida, e ele demonstrou agora um respeito na morte do seu pai, refletindo como reflexo de todo o respeito, amor e carinho que ele havia respeitado durante a vida, porque não adianta, após aquele seu ente falecer, você querer, depois da morte, demonstrar respeito, demonstrar cuidado e comprar o melhor caixão, um caixão mais caro, mas se ao longo da sua vida você não demonstrou amor, carinho e respeito, do que adianta para a pessoa? É claro que devemos demonstrar respeito, e nós cristãos entendemos que o corpo é algo que precisa ser respeitado, e é por isso que não tratamos de qualquer jeito os nossos mortos, mas nós precisamos entender que deve ser um respeito que é reflexo de todo um amor e carinho que foi dirigido ao longo da vida. Percebam que José, no verso 2, ele ordena os seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E vejam, não é que José havia sucumbido à cultura do egípcio, aquela cultura que acreditava que, por exemplo, os faraós, e por isso que eles eram mumificados, que eles iriam continuar vivendo. Não é isso. Era o cuidado de José, porque José queria cumprir o desejo do seu pai, o desejo do corpo de ser sepultado em Canaã e não no Egito. E é claro, para que um corpo pudesse ser levado dias e dias de viagens, precisava ter um certo preparo. E é por isso que diz o texto no verso 3 que gastaram 40 dias para o embalsamento. Embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias, 2 dias a menos apenas que durava o luto de um faraó. O que mostrava, meus irmãos, o respeito a Jacó, e o respeito ao filho de Jacó, José. E então José, como nós lemos a partir do verso 4, ele manda que falassem com o faraó a respeito do pedido que seu pai havia feito, para ser sepultado em Canaã. E faraó concorda com isso, e então, meus irmãos, parte do Egito um grande cortejo fúnebre,
Um grande cortejo fúnebre. Eu me lembro quando, eu creio que foi em 94, quando Ayrton Senna morreu, e eu morava em Guarulhos, e de onde eu morava, eu estava na casa de um amigo, vizinho, ele morava no 3º andar, lá no Parque Secap, em Guarulhos, e lá dava para ver a avenida. E eu me lembro do cortejo, quando saiu do aeroporto de Guarulhos, o caminhão de bombeiros com o caixão do Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um grande piloto, viu, crianças? Vocês que não viram, e os adolescentes aqui também, e jovens, talvez não tiveram oportunidade, certamente não tiveram oportunidade de acompanhar, né, Ayrton Senna. Sabem pelas imagens, né, de televisão, dos vídeos, mas me chamou a atenção, e acompanhando depois pela televisão, que foi um grande cortejo, que foi de Guarulhos até o cemitério lá do Morumbi. E aquilo me chamou a atenção, a quantidade de pessoas que eu via da janela ali, do apartamento daquele meu amigo, percorrendo ali, a quantidade de carros e pessoas indo, né, acompanhando aquele cortejo. E eu fico pensando, irmãos, o cortejo de Jacó ainda foi algo ainda mais sublime, porque a quantidade de oficiais diz que os principais do Egito, eles acompanharam, e foi algo assim, bastante profundo. E percebam, irmãos queridos, que em tudo isso foi demonstrado grande tristeza. E o corpo de Jacó, então, depois daquele preparo, e dos versos 7 a 9, nós vemos sobre aquela grande comitiva que saiu do Egito rumo a Canaã. Alguém observou bem dizendo que foi um mini êxodo. E foi uma pré-figura daquilo que aconteceria cerca de 400 anos depois, quando o povo de Deus do Egito seria liberto e voltaria para a terra prometida. E assim foi aquele cortejo, e percebam dos versos 10 a 14, que ao chegarem à chamada eira de Atade, José pranteou seu pai ali, e então foi um pranto de mais 40 dias, e o choro, o lamento, foi tão forte, tão profundo, que Moisés registra aqui que os cananeus, habitantes da terra, ficaram impressionados, a ponto de mudarem o nome daquele local para Abel Mizraim, que significa o pranto dos egípcios. Foi algo muito profundo. Eles então fizeram como Jacó havia ordenado, no verso 12, e levaram o corpo de Jacó para Canaã e sepultaram na caverna no campo de Macpela. Após o cumprimento da promessa, diz o texto que José e seus irmãos e toda a comitiva retornaram ao Egito. Percebam, meus irmãos, nós aprendemos com isso tudo que cada geração vai passar. Nós aprendemos com isso tudo que nós iremos passar também. E a questão é, você está preparado para isso? Porque a morte vai chegar para você e vai chegar para mim, se Jesus não voltar antes. E como eu disse, crianças, vocês também vão crescer. Então nós precisamos pensar sobre a morte. E nós precisamos pensar sobre a morte porque precisamos pensar acerca da nossa vida, como nós temos vivido. Jacó não viveu uma vida perfeita, é verdade. Jacó falhou muito. Falhou como filho, depois falhou como pai. Mas Jacó morre na certeza, queridos, de quem ele pertencia e para onde ele iria. E, irmãos, é por isso que ele pede para o seu corpo ser sepultado na terra prometida, porque aquele homem acreditava no Deus das promessas, no Deus da providência, e acreditava na promessa de Deus. É uma verdade, irmãos, a realidade da morte, e nós não podemos deixar de pensar sobre isso, nós não podemos maquiar essa ideia. E, irmãos, nós vamos crescendo e nós precisamos levar isso em consideração. E, mais uma vez, a pergunta é, você está preparado para quando esse dia chegar? Algumas pessoas têm medo de pensar sobre a morte, porque na verdade não estão preparadas. Tem gente que não vai a velório, tem gente que nem a hospital vai, só quando ela mesma precisa estar num hospital. Tem gente, meus irmãos, que tem verdadeiro horror à ideia da morte, porque afinal de contas, elas não têm segurança naquele que venceu a morte, que é Jesus Cristo. E você precisa lidar com essa realidade, ainda que talvez não seja agradável para você. Mas percebam, meus irmãos, que, além de falar sobre a morte, a Bíblia é um livro que fala sobre as consequências da morte, o choro, o luto. A Bíblia é um livro que fala também sobre perdão, fala sobre reconciliação, fala sobre restauração. Acompanhem comigo, a partir do verso de número 15, diz, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Olha o que passava na cabeça dos irmãos de José.
Eles que, mesmo depois de 17 anos, ali com José no Egito, mesmo depois, como nós vimos, em capítulos anteriores, de terem sido recebidos, e José ter já demonstrado perdão para eles, eles estão desconfiados. Será que José não nos tratou bem só porque papai estava vivo? Será que não era só por causa do papai que José nos tratava bem? Agora o papai morreu. Agora José vai se vingar. Eles estavam, meus irmãos, bem conscientes de todo o mal que eles haviam feito a José. A forma como eles odiaram José dentro de casa, a ponto, como nós vimos no capítulo 37, no primeiro sermão dessa série, que eles nem saudavam mais a José, a ponto de que eles lançaram José numa cisterna. Enquanto José estava lá dentro daquele buraco, dentro daquela cisterna, eles estavam comendo o lanche deles tranquilamente, a ponto de terem vendido José como escravo para uma caravana que ia para o Egito, nem aí para ele, não se importando nem um pouco com ele, fazendo com que ele passasse tudo que ele passou no Egito, viver como escravo, ter sido caluniado e depois ir para a prisão. Os irmãos de José estavam bem conscientes de toda aquela realidade, e é por isso que agora no coração deles pairava uma dúvida, um peso muito grande, um medo enorme. Será que José agora vai se vingar de nós? E então eles vão conversar com José e percebam que eles dizem que o pai antes de morrer, olha o verso 16, por isso mandaram dizer a José, o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Irmãos, não há registro de que Jacó tenha de fato dito isso. É muito provável que eles tenham inventado isso só para tentar livrar a barra deles ali, limpar a barra deles com José. Moisés não registra essas palavras de Jacó. Se Jacó tivesse dito isso, certamente Moisés teria registrado, muito possivelmente. Mas fato é que eles colocam isso para José. Olha, papai falou para você nos perdoar, não se esqueça disso. E aí eles complementam no final do verso de número 17, agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Percebam que nessa declaração, aqueles irmãos de José que tanto fizeram mal a ele, que tiveram a coragem de pegar a túnica de José, a roupa de José e levar para o pai, ensanguentada, para que o pai acreditasse que o irmão estava morto, tivesse sido morto, que tiveram a coragem de ver o pai chorando, sofrendo, achando que José estava morto e não falaram nada, que por anos passaram escondendo isso, sem admitir que havia um pecado, agora eles estão admitindo. Vejam que nas palavras deles, eles dizem, agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Eles reconhecem que o que eles fizeram não foi simplesmente o que alguns hoje dizem assim, não, foi um pequeno desvio de caráter, foi um equívoco, tem muita gente chamando pecado de equívoco. Eles usam a expressão transgressão. Eles estão confessando o próprio pecado e eles estão pedindo perdão. Irmãos queridos, que lição preciosa essa. Nós precisamos entender que o livro que fala sobre a morte, que fala sobre a queda, sobre o pecado e as consequências da queda, as consequências do pecado, é um livro que fala também sobre perdão. Mas é um livro que, ao falar sobre perdão, reconhece a realidade do pecado e que o pecado ele precisa ser admitido, ele precisa ser confessado e em verdadeiro arrependimento. E o que nós vemos aqui, queridos, são os irmãos de José, que tanto fizeram mal a ele, dizendo, perdoa a transgressão, perdoa a nossa transgressão, porque quando eles usam a expressão aqui dos servos do Deus de seu pai, eles estão se referindo a eles. Eles são os servos do Deus de Jacó. Perdoa. Irmãos queridos, este texto mostra sobre a absoluta importância do reconhecimento de pecado e do perdão. E o que é maravilhoso é que José, que já havia perdoado há muito tempo seus irmãos, ele demonstra para nós aqui, ele ensina para nós aqui o que é verdadeiramente o perdão. Vejam comigo o final do verso ainda de número 17. Ao ouvir estas palavras, José chorou.
José chorou certamente porque lembrou de toda a transgressão que os irmãos dele fizeram contra ele, e do mal que fizeram não somente contra ele, mas contra o seu pai, por causa de todo o sofrimento que Jacó passou, achando que José havia morrido. José certamente lembrou das injustiças que ele passou, de todo o sofrimento no Egito, por causa do mal que seus irmãos haviam feito contra ele. Mas curiosamente, irmãos, e graciosamente, abençoadoramente, José não reage com ira, não reage com mágoa, com rancor. José não reage como muitas vezes nós reagimos, com vingança. Percebam, no verso 19, ele diz assim, aliás, no verso 18, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, verso 19, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? O que José está dizendo aqui? José está dizendo, fiquem tranquilos, porque eu não posso julgar vocês. O único que pode julgar e condenar vocês é Deus. Irmãos queridos, quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus? Quando alguém nos faz algo, quando alguém peca contra nós, quando alguém nos atinge, e aí nós vamos logo levantando o nosso padrão de justiça, dizendo, a pessoa fez isso, ela tem que pagar. E eu mereço ser vingado. E quantas vezes nós nos vingamos? Quantas vezes nós queremos estabelecer a nossa justiça? Precisamos nos lembrar das palavras que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12, repetindo o Deuteronômio, dizendo, não vos vingueis, não retribuam, a mim pertence a vingança. Nós aprendemos, queridos, neste texto, a respeito da realidade não somente do pecado, das consequências do pecado, da morte, do luto, do choro, mas aprendemos, irmãos, sobre perdão. Um perdão que deve fazer parte da nossa vida. Porque nós que temos pecado contra Deus, precisamos, à semelhança dos irmãos de José, reconhecer que não cometemos apenas atos falhos, como alguns querem dizer, mas nós temos cometido transgressão contra o Deus Santo, e precisamos reconhecer e clamar o perdão ao Senhor. Mas também, queridos, precisa haver na nossa vida, a semelhança de José, um coração pronto a perdoar. Porque percebam que José, ele demonstra perdão e ele coloca assim, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, este é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Irmãos queridos, José tem compreensão de que nada do que aconteceu foi acaso. José tem a compreensão de que existe um Deus soberano, que na sua providência conduz todas as coisas. E é por isso que José consegue agir com graça, com perdão. Porque José sabe que ele era fruto da graça e do perdão. Porque José sabia que não era perfeito. José sabia que o que ele havia experimentado, da redenção do Senhor, era fruto da graça, da bondade de Deus e não dos seus méritos. José sabia que o que Jacó havia experimentado no final da vida, mesmo tendo sido um filho terrível que enganou o próprio pai, mesmo tendo sido um irmão ruim para com Esaú, mesmo tendo sido um pai que falhou tanto com seus filhos, pôde experimentar da graça, do perdão, do Deus da providência, do Deus da aliança. E José, consciente disso, ele demonstra graça e ele demonstra perdão. E vejam o que diz o texto no verso 21, portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Voltando um pouco ainda no verso de número 20, é interessante que às vezes a gente tem, por causa da nossa tradução, de algumas traduções, a gente tem a impressão de que o texto, ao dizer assim, vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, dá a impressão que eles planejaram o mal, Deus ficou ali acompanhando e em determinado momento Deus transformou em bem. Mas a melhor tradução não é essa, não. Há até um artigo do reverendo Dr. Mauro Meister, numa revista chamada Fides Reformata, que ele comenta que a melhor tradução aqui é exatamente: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem.
Ou seja, não é que Deus depois transforma, é que tudo o que aconteceu sempre foi a intenção abençoadora de Deus na vida de José. Ainda, irmãos queridos, que José houvesse experimentado sofrimento. Uma tradução de 1819 diz assim: vós outros bem pensaste mal contra mim, porém Deus pensou aquilo para o bem. Sim, irmãos, Deus pensou aquilo para o bem. Deus sempre pensa tudo nas nossas vidas para o bem, ainda que seja sofrimento, ainda que seja uma doença. Afinal de contas, Paulo não escreveu em Romanos 8, 28 que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E então, nesta absoluta certeza, José consegue agir com perdão e com graça, porque José sabia que nada que havia acontecido na vida dele, ainda que tenha sido pensamento, motivação errada dos irmãos, sempre foi uma motivação correta do Senhor para a vida dele. E a pergunta que eu faço para você agora é: você tem agido assim? Você tem tido essa mesma consciência, que mesmo quando Deus permite situações difíceis, pessoas difíceis, inclusive injustiça, maldade na sua vida contra você, Deus tem um propósito em tudo isso, e é um propósito abençoador? Quem sabe para você crescer em paciência, em humildade, em misericórdia e perdão, para você se parecer mais com Jesus, não é verdade? Então, irmãos queridos, nós aprendemos que o texto que fala sobre morte, o texto que fala sobre as consequências do pecado, tristeza, é um texto também que fala sobre perdão, que fala sobre reconciliação. E é interessante ver nisso tudo que José, que havia tratado o pai tão bem, antes da morte do pai, e quando chora a morte do pai não chora com remorso, ele está tratando os irmãos bem, antes da sua própria morte, antes da morte dos irmãos. O que nos mostra, queridos, mais uma vez, que nós precisamos tratar as pessoas bem em vida, depois que morre, não adianta chorar. Me chamou a atenção essa semana, diante da morte de um cantor famoso sertanejo, que o irmão dele estava sendo entrevistado, e o irmão dele dizia assim: eu estou sentindo algo que eu nunca senti, uma dor muito grande. Mas, curiosamente, ele disse: eu não via meu irmão há 4 anos. Conflito de agenda, dificuldade de agenda. Eu fiquei pensando, apenas os dois, os pais já haviam morrido, apenas os dois. E ele diz assim: não via meu irmão há 4 anos, conflito de agenda. Isso não é natural, irmãos. E aí depois, chora, e aí depois, sentindo uma dor. Esses dias nós estávamos numa igreja, eu fui dar uma palestra numa igreja, eu e a Cris, e foi me pedido para falar justamente sobre a terceira idade na família, né? Sobre a velhice na família. E depois de dar a palestra, ou no meio da palestra, o pastor da igreja disse assim: olha, e eu falando sobre a importância, né, de honrarmos nossos idosos e tratarmos bem deles, o pastor disse assim, o pastor daquela igreja disse assim: irmãos, tinha sido o Dia das Mães há não muito tempo, ele disse, logo após o Dia das Mães, o domingo dos Dia das Mães, eu fui visitar algumas senhoras da nossa igreja, e as senhoras que eu visitei, foram 4 que ele falou? Acho que 4 senhoras, ele disse assim, as 4 disseram assim: pastor, eu passei o Dia das Mães sozinha, nenhum dos meus filhos veio me visitar. Pelo que eu entendi, eram da igreja. Bom, as senhoras eram da igreja. Ele disse assim: e olha, meus irmãos, isso porque eu não visitei muita gente naquela semana, mas 4 senhoras disseram que passaram o Dia das Mães sozinhas. E eu fiquei pensando, o que adianta, irmãos, depois que morre você chorar? Então esse texto também nos fala sobre a importância da reconciliação enquanto é tempo. Cuide, ame, demonstre carinho, amor, enquanto há possibilidade, porque depois não adianta você chorar de remorso. E por último, meus irmãos, nós vemos neste texto, a partir do verso, ainda vemos aí no verso de número 21, sobre como Deus nos trata em Cristo, porque José diz assim: portanto não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Assim José os consolou e lhes falou ao coração. Isso não faz lembrar você do Evangelho? Porque aquele a quem nós tanto ferimos e fizemos mal, o nosso próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, que precisou morrer na cruz por causa dos nossos pecados, Ele é que nos promete, que nos perdoa e promete cuidar de nós e nos sustentar. Irmãos, esta história de José não é apenas a história de José e dos seus irmãos, é a história do Evangelho, que tem a ver com morte, que tem a ver com pecado, com morte, com sofrimento,
mas que tem a ver também com perdão e reconciliação e com sustento. E percebam como termina o texto, verso 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra, para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. É curioso, meus irmãos, perceber que aqui na morte de José, que a semelhança do seu pai Jacó, ele confiava no Deus da aliança. Ele confiava na promessa que Deus havia feito aos patriarcas, a Abraão, a Isaque, a Jacó. José cria no Deus da redenção. Assim como seu pai Jacó, seu avô Isaque, seu bisavô Abraão, ansiaram por uma terra, pela terra prometida. E então por isso que José faz esse pedido. Talvez você tenha achado um pedido estranho. José diz assim: olha, eu vou morrer, eu vou ser sepultado aqui no Egito, mas vocês vão pegar meus ossos e vão guardar. Sabe por quê? Haverá um dia que Deus vai visitar vocês. Vocês lembram que dia foi esse? Quando Deus envia Moisés, cerca de 400 anos depois, para libertar o seu povo do Egito. Nós não sabemos a consciência que José tinha de tudo o que aconteceria, mas de uma coisa ele sabia: Deus visitará vocês. Aí sabe o que vocês vão fazer quando esse dia acontecer? E José tinha absoluta certeza que o dia da visitação, da libertação do Senhor aconteceria. Vocês vão pegar meus ossos e vão levar para a terra prometida. José cria na terra prometida. José tinha absoluta certeza disso. A confiança de que Deus iria resgatar o seu povo. E a pergunta que eu faço para você, ao final desta mensagem, é essa: você tem essa confiança? Esse texto que fala de pecado, de morte, de reconciliação, fala de esperança. Fala da esperança de uma terra que não é esta terra. Fala da esperança que José tinha, de que os seus ossos seriam levados para a terra prometida. Um pastor fez a seguinte pergunta: assim, você também, ao se preparar para morrer, deve ter a mesma confiança que José tinha no Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. A confiança de que os seus ossos também serão levados para outro lugar, quando ocorrer o grande êxodo desse mundo, rumo à terra prometida. Você tem essa esperança? Que os seus ossos serão levados desse lugar? Não somente os seus ossos, que o seu corpo será ressuscitado. E você habitará para todo sempre com o Senhor. Sabe, queridos, este livro que fala de morte, que fala de choro, de dor, que fala de reconciliação, fala de vida também. E não somente a vida que vivemos aqui, uma vida tão passageira, mas fala de vida e de vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, na morte de um amigo dele, sabe, crianças, um dia um amigo de Jesus morreu, chamado Lázaro. E diante da morte do seu amigo, ele foi lá para ressuscitar o seu amigo. E ele falou assim para a irmã daquele seu amigo, falou assim: vocês não precisam temer, porque todo que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso, quem crê em mim, não morrerá eternamente. E todo aquele que vive e crê em mim, viverá eternamente. Este livro fala sobre a vida e sobre a vida eterna. E eu quero, por isso, deixar para você essa reflexão. Você tem, de fato, crido no Senhor? A sua esperança é em Cristo? A esperança que Abraão, Isaque e Jacó tinham, que José tinha, naquele que viria. Esta é a sua esperança? Se essa é a sua esperança, você não precisa temer a morte, porque a morte já foi vencida. Jesus, queridos, já venceu a morte. E é por isso que nós podemos ter a bendita certeza que Abraão, Isaque, Jacó e José tiveram. A certeza de que nós iremos para a terra prometida. Mesmo que após a nossa morte, nós não precisamos temer, porque o Senhor nos levará para a sua casa, onde habitaremos com Ele
para todo sempre. Vamos colocar em pé e vamos orar nesse instante?